Olá, meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui para dar continuidade àquela série de mensagens que nós estamos intitulando Oração, Minha Prioridade. Falamos de Jesus e agora nós vamos falar sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles também colocaram oração como prioridade. E eu quero ler um texto da palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso de número 14, que diz o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, e mãe de Jesus, e com os seus discípulos. Aqui começa a história de prioridade. Eles perseveraram em oração. Essa perseverança aqui na oração significa persistir obstinadamente, significa que eles estavam focados. Jesus falou que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles não esmoreceram. 120 cristãos permaneceram fiéis ali, priorizavam. Estava havendo uma grande festa em Jerusalém, mas eles estavam focados, eles priorizaram a oração. Quando nós olhamos ainda no verso 24 do capítulo 1, no momento da escolha do substituto de Judas, eles não decidiram de uma outra forma a não ser priorizando a oração. O texto diz no capítulo 1, verso 24, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Você já parou para perceber que às vezes nós vamos fazer algumas escolhas e ao invés de perguntarmos a Deus, nós fazemos as escolhas por nós mesmos e às vezes até perguntamos às pessoas mais próximas de nós. Então, nesta hora, eu quero desafiar você, quando você tiver de fazer alguma escolha, priorize a oração. Aqueles cristãos que priorizaram a oração, eles tiveram uma experiência espiritual. O apóstolo Paulo, na sua carta a 1 Coríntios, ele diz que tinham aproximadamente 500 cristãos, que Jesus Cristo, após a ressurreição, apareceu a aproximadamente 500 cristãos. Sabe quantos estavam no dia do derramado do Espírito Santo? Apenas 120. Por que apenas 120? Porque os outros não priorizaram a oração. Eles não tiveram a experiência de serem revestidos, de serem cheios do Espírito Santo. E por isto não viveram aquele momento glorioso. Quando nós olhamos também a palavra de Deus no capítulo 3, eu estou caminhando alguns textos bíblicos dentro do livro de Atos para mostrar para você que aqueles cristãos priorizavam a oração. No capítulo 3, no verso 1, diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. A hora nona era por volta de 15 horas. Os judeus tinham 3 momentos específicos para orar: a terceira hora, a sexta hora e a hora nona. E aqui eu vejo Pedro e João parando tudo e indo para o templo. Largaram de fazer alguma coisa, largaram as suas responsabilidades e foram para o templo orar, foram para o templo buscar a Deus. Então, faça isso também. Deixe alguma das suas tarefas para priorizar a oração. Agora, pulando do capítulo 3 para o capítulo 6, eu vou encontrar mais um momento especial na igreja primitiva, os apóstolos priorizando a oração. No capítulo 6, nós encontramos a instituição dos diáconos. E eu acho muito interessante a palavra dos apóstolos ali, dizendo que eles haveriam de priorizar a oração. Diz o texto aqui: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: pensem bem, não é razoável
que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Escolhei dentre vós alguns homens, varões, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, para que cuidem desses negócios, cuidem da beneficência. E ele diz: nós, os apóstolos, iremos perseverar na oração. Vamos dar prioridade à oração e à palavra. Ele está dizendo o seguinte, que as tarefas ali das questões das mesas, de ajudar os órfãos, de ajudar as viúvas, eles estavam deixando com os diáconos, instituindo os anciãos, instituição dos diáconos, e eles haveriam de priorizar a oração. E aqui vai uma palavra muito importante, talvez você seja um líder de ministério, você tem uma tarefa ministerial, mas eu quero dizer para você, é importante que você priorize a oração. Nós, os pastores, precisamos priorizar a oração. Os missionários precisam priorizar a oração. Às vezes nós gastamos tanto tempo em tarefas, em atividades da igreja, temos um ativismo tão grande e não temos um tempo suficiente para com Deus. Então, olha o desafio para você que está me acompanhando agora neste vídeo, para que você passe a se organizar mais e coloque isto como prioridade, a oração. Uma outra passagem também que eu quero deixar para você é lá do capítulo 9, Saulo. Conhece a história de Saulo? Saulo se converte, tem uma experiência fantástica com Deus na estrada de Damasco. Aquela experiência que eu não vou entrar em detalhes com você. Ele tem a experiência ali e o Senhor Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele perde a visão, e a Bíblia nos diz lá no verso 9 do capítulo 9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E diz o texto: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha bem, ele já se converte, passa 3 dias em oração e jejum, clamando a Deus, já iniciou seu ministério e foi usado de maneira poderosa no seu ministério apostólico. Você conhece bem a história, as cartas do apóstolo Paulo, um homem grandemente usado por Deus. Eu e você, se queremos ser usado grandemente por Deus, precisamos gastar mais tempo em oração. Seria muito bom que todos os novos decididos, eles já iniciassem a sua caminhada seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Seguindo o exemplo, orando, jejuando, passando alguns tempos na presença de Deus. Nós encontramos também no capítulo 10 um outro momento muito especial, a história de Pedro. Pedro, lá no capítulo 10, a Bíblia nos diz no verso 9 que no dado momento, na hora da refeição, Pedro abre mão da refeição e vai ter um tempo de oração com Deus. E ali Deus se revela com ele, revela a ele de maneira poderosa. Ele abriu mão da alimentação e passou um tempo de oração e Deus se manifestou. Preste bem atenção que eu quero dizer para você, todas as vezes que nós abrimos mão de algo em detrimento para buscarmos a Deus, Deus vai se manifestar a nós. E a última passagem está lá no capítulo 13, que eu quero deixar com você. No livro de Atos, a igreja lá de Antioquia se reuniu com os profetas, com os doutores, e em oração e jejum, o Espírito se manifestou para eles, dizendo que deveriam enviar Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. A decisão da igreja de orar e jejuar, o Espírito Santo orientou. Então a minha palavra para você nesta hora é que o Espírito Santo te leve a fazer da oração a prioridade da sua vida, porque eu e você vamos viver momentos fantásticos. Vimos na semana passada Jesus priorizando. Olhamos agora a igreja primitiva
priorizando, os apóstolos priorizando. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre alguns outros homens de Deus que também priorizaram a oração. Se esta palavra abençoou a tua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dá o seu like e com certeza vai nos ajudar a divulgar esse desafio de darmos prioridade para a oração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.